E quaresma, já falamos em outros domingos, outros sábados, a quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, é um tempo que nos lembra realmente estes 40 dias que Jesus passou no deserto, que são 40 dias que nos lembram a vida inteira. Jesus foi tentado a vida inteira e nós também somos tentados a vida inteira. E os evangelhos que ocorrem nestes fins de semana da quaresma, justamente nos levam a refletir e a meditar mais sobre o que é conversão, converter-se, do grego metanoia, isto é uma mudança de vida, mudança de direção, mudança de pensamento. E para aprofundar o evangelho de hoje, como já fizemos outra vez, é bom ir um pouquinho antes, para ver o que Jesus falou antes de falar destes homens que foram mortos por Pilatos, destas pessoas que foram mortas porque caiu uma torre, morreram todos. Então, antes de falar disso, o que Jesus estava falando para os seus discípulos? E não está no evangelho de hoje. Jesus está falando, vocês que são espertos, porque quando vocês veem que vem um vento do Oriente ou do Ocidente, vocês estão sabendo, olha, está chegando a chuva, olha, está chegando o calor. E nós aqui em São Paulo, realmente, muitas vezes nesta parte da tarde, a gente vê, de repente o céu fica escuro, e o que vocês falam? Nossa, vai chegar o quê? Chuva. Então, vocês que são tão bons de saber e conhecer os sinais que dá o clima, a meteorologia, como que vocês não sabem interpretar os sinais de Deus? Este era o assunto que vinha antes do evangelho de hoje. Quer dizer, eu estou aqui para mostrar para vocês que nós temos que perceber quais são os sinais de Deus. O que Deus quer nos dizer através das coisas que acontecem. Então, através daquilo que acontece, se a gente sabe o que Deus quer falar comigo, através daquilo que aconteceu na minha vida. É um luto, uma morte, uma doença, uma dificuldade de relacionamento. O que Deus quer falar comigo através destes fatos? E aí Jesus põe imediatamente os exemplos. Um grupo de judeus foram mortos pelos soldados de Pilatos. Será? Olha a pergunta de Jesus. Olha os sinais dos tempos. Será que estes judeus morreram? Aliás, foram mortos porque eram todos pecadores? É isso? Sim ou não? O que vocês acham? Era por causa disso que eles morreram? Porque eram todos pecadores? Todos aqueles massacres que estavam acontecendo em Gaza, na Ucrânia, os 19 mil crianças que foram mortas lá na Palestina, morreram todos porque eram todos pecadores? Não. Então daqui a gente já pode tirar uma conclusão. Deus castiga os pecadores? Aqui que quero ver agora. Aqui que está a dificuldade. Por quê? O que falei um pouco antes. Vocês têm que mudar o seu pensamento. Vocês estão pensando em Deus numa maneira errada. Era isso que Jesus queria falar. Vamos passar outro exemplo. Alguns
galileus morreram debaixo daquela torre que foi destruída, que se desmanchou. Todos aqueles que morreram debaixo da torre, morreram porque eram todos pecadores? Não. Então, de onde vêm as desgraças? De onde vêm as guerras? Porque alguém, olha, no falar de hoje, eu ouço muito falar disso. Se Deus existisse, não deveriam existir as guerras. Que pensamento faz junta, desculpa. Ah, mas porque Deus permite que sejam todos massacrados lá na Ucrânia, lá em Gaza. Deus permite. Mas se Deus é amor, acabamos de cantar agora no Salmo responsorial, Deus é bondoso e compassivo. Como é que era? Vamos lá, Júnior. O Senhor é bondoso e compassivo. Todo. O Senhor é bondoso e compassivo. De novo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Se não existissem mais as guerras, significaria que Deus tiraria para aquelas pessoas o dom maior que Ele nos fez, que é a liberdade. Deus nos deu a liberdade. Agora somos nós que decidimos se queremos fazer o bem ou queremos fazer o mal. São Paulo já dizia isso. Eu quero fazer o bem, depois acabo fazendo o mal. Romanos capítulo 7. Como é que eu quero? A minha vontade, eu tenho certeza que saindo deste santuário, que é jubilar, recebendo indulgência plenária, porque hoje quem estiver preparado recebe indulgência plenária. Como é que eu saio daqui com a vontade enorme de fazer o bem? Lá na porta de saída começa a fofocar. Como que acontece isso? Como que acontece isso? Então Deus nos deu o dom da liberdade. Nós somos livres de querer o bem ou de querer o mal. E também no fato da desgraça de uma torre que desabou, que culpa tem Deus se desabou a torre? Foi uma desgraça. Tudo começou lá atrás, com o pecado original. Porque daquele momento em diante, Deus prometeu ao homem e à mulher que ele sofreria muito nesta terra. Deus tinha criado este mundo para a imortalidade, para que ninguém sofresse, ninguém morresse. Mas o dom da liberdade levou Adão e Eva a pecar. Então, por causa desta desobediência, nós carregamos este pecado original até a morte. Mas a coisa bonita, livro do Apocalipse, que diz que quem foi fiel a Deus, quem não abusou da sua liberdade, quem não abusou da bondade de Deus, quem não abusou da misericórdia de Deus, será feliz, porque lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Deus enxugará as lágrimas do mundo inteiro. Quem for fiel, quem for fiel será o vencedor, diz o livro do Apocalipse. Mas então, vamos recuperar agora, por que Jesus fala daquela parábola, depois da videira que não dava figos? Bom, antes de tudo, eu já falei aqui, que a figueira é símbolo do povo de Israel, já falei uma vez. Então, por que esta figueira não deu figos? 3 anos o dono foi lá constatar
e esta figueira não dava figo, não dava figo, não dava... Quer dizer, uma figueira que não dá frutos. Uma pessoa batizada, católica, cristã, que não dá frutos. Não dá frutos. Quer dizer, não vive bem a sua vida cristã. Está comprometida com o pecado. Olha de onde vem a conversão. Está comprometida com o pecado. Está amarrada no pecado. E não se liberta desse pecado, nem pede a Deus o dom da libertação desse pecado. É uma pessoa que não dá fruto. Mas é interessante, porque Jesus, sempre na parábola, fala que o dono da vinha diz: olha, 3 anos não deu frutos. O que são esses 3 anos? São os 3 anos da vida pública de Jesus. Jesus viveu até 30 anos na casa de Nazaré, com Maria e José. Ele veio ao público depois, nós sabemos, depois do batismo de Jesus, da missão de Jesus, depois do deserto, ele começou a pregar o Evangelho, e as primeiras palavras que ele falou, quais foram? Convertei-vos e crede no Evangelho. Essas são as primeiras palavras de Jesus, e ficou 3 anos evangelizando. Por 3 anos esta figueira não deu frutos. Por favor, corta. Aqui que vem a imagem de um Deus que veio castigar. Corta. Joga um fogo em cima dela e acaba com essa figueira. Olha a imagem de um Deus que só vê o castigo. Mas João, capítulo 3, esta frase que eu vou dizer agora resolve todo o nosso problema de hoje. O que Jesus fala em João 3, capítulo 3? Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo. Agora vamos repetir juntos. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo. Por isso, na parábola, se diz que o empregado falou para o dono: espera mais um ano, não cortar logo esta figueira, tenha paciência. Com certeza eu vou colocar um adubo, eu vou cercá-la, eu vou cuidar melhor ainda dela, para que ela possa dar fruto. Gente, aquele ano que o empregado pediu ao dono da videira, não tem 365 dias, tem o tempo da eternidade. Deus espera, porque Ele é um Deus paciente. Deus é misericordioso. Deus é paciente. Ele não quer ver os seus filhos condenados. Ele não quer ver os seus filhos condenados para a morte eterna. Deus quer ver os seus filhos salvos. Por isso que veio Jesus. Jesus veio para salvar, não para condenar. Portanto, retornando àquilo que falava antes, vocês sabem entender os sinais dos céus e da temperatura e da meteorologia. Vocês ainda não entenderam os sinais de Deus. Estes são os sinais de Deus. O fato que eu esteja vivo até agora é um sinal que Deus me dá para poder me converter. Eu estou vivo porque Deus é paciente. Deus me dá esta oportunidade até a morte para me converter. Depois, tomemos cuidado, porque ninguém sabe quando vai morrer.
a não ser que tire a própria vida, mas isso não vem de Deus. Mas ninguém sabe quando vai morrer. Pode ser de uma hora para outra, ninguém sabe. Por isso, alerta de Jesus: se não vos converterdes, vão morrer todos assim. Então, a conversão é uma exigência do Evangelho. Jesus está exigindo de nós esta mudança de vida. E o Ano Santo é um ano propício para que nós possamos mudar totalmente de vida e não pensar a um Deus que castiga. Pensar num Deus que é paciente, que me ama, que aguarda o tempo da minha conversão, porque me conhece. Ele sabe quem sou eu. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele sabe que eu, como São Paulo, eu penso de fazer o bem, eu penso de realizar obras boas, mas depois eu caio sempre nos mesmos pecados. Mas Ele vem ali, paciente, misericordioso. O Senhor é bondoso e compassivo. Amém!